E o Corinthians pode já ter tomado decisão sobre o futuro do atacante holandês Memphis, que passou a fazer publicações enigmáticas em suas redes sociais. Departamento médico do Timão promove palestra importantíssima para os jogadores e o meio-campista marroquino Zacaria Labiá ficou apenas na parte interna do CT após sentir desconforto muscular. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like e o hype. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o meia atacante marroquino Zacaria Labiá. Labiá foi mais um jogador a sentir desconforto muscular e permaneceu somente na parte interna do CT Dr. Joaquim Gravo. O Corinthians vem trabalhando forte, visando esse segundo semestre de 2026. Lembrando que o último jogo oficial aconteceu no dia 30 de maio, partida contra o Grêmio fora de casa, vitória por 3-1 pelo Campeonato Brasileiro. Após essa partida, férias para os jogadores que retornaram aos trabalhos no CT no dia 25 de junho. A partir daí, trabalhos fortes estão acontecendo, inclusive em 2 períodos. O próximo compromisso oficial do Timão será no dia 23 de julho, Neoquímica Arena contra o Remo, retorno do Campeonato Brasileiro. Timão terá um amistoso no próximo domingo, dia 12 de julho, onde o Fernando Diniz fará alguns testes. Então, devido aos trabalhos fortes, alguns detalhes estão acontecendo no CT. Informei a vocês na última quarta-feira, dia 8, Gustavo Henrique não trabalhou durante 2 dias devido a dores no quadril, e também quem ficou somente na parte interna do CT na última quarta-feira, dia 8, foi o meia atacante marroquino Zacaria Labiá. O Labiá, ele acabou sentindo um desconforto na coxa. Devido a isso, os médicos preferiram manter o jogador, preservar o atleta e mantê-lo somente na parte interna do CT. A expectativa é que o Labiá volte a trabalhar normalmente ainda essa semana com os companheiros. A minha opinião, quanto ao meio-campista marroquino Zacaria Labiá ter sentido esse desconforto muscular, é a seguinte. Vamos lá, estamos falando de jogadores que ficaram quase 1 mês de férias e agora retornaram aos trabalhos no dia 25/6. Absolutamente que os primeiros dias de trabalho são ali já voltados mais para as adaptações dos jogadores. Alguns atletas, por exemplo, trabalharam durante os seus períodos de férias, enquanto alguns jogadores até fizeram alguns trabalhos, mas absolutamente que a intensidade é totalmente diferente dos trabalhos no dia a dia. Então, por enquanto, o Corinthians trata tudo como sendo coisas normais. Claro que se de repente, por exemplo, esse desconforto que o Labiá sentiu na coxa persistir, absolutamente que exames deverão ser feitos para se ter certeza se não existe alguma lesão. Enfim, Labiá, que estava sendo cotado para iniciar esse segundo semestre como titular no jogo contra a equipe do Remo no dia 23, porque o Rodrigo Garra está suspenso, então será preciso aí se recuperar o quanto antes possível, ele que acabou ganhando espaço com o Fernando Diniz na reta final do primeiro semestre. E agora vamos falar sobre palestra importantíssima que aconteceu no CT Dr. Joaquim Gravo. Departamento médico do Timão acabou fazendo uma palestra de prevenção para os jogadores. Como eu disse, os atletas do Corinthians estão trabalhando forte no CT, visando esse segundo semestre. Temos compromissos importantíssimos, Campeonato Brasileiro, temos que subir na tabela, oitavas de final da Copa do Brasil e também oitavas de final da Libertadores. Além, claro, dos trabalhos, treinos táticos, trabalhos físicos, claro que também o departamento médico do Timão, toda a verdade do departamento de futebol, estão acontecendo também conversas, visando os planejamentos e tudo mais. E na última quarta-feira, dia 8, acabou acontecendo uma palestra muito importante
no CT Dr. Joaquim Grava. Uma palestra, na verdade, foi promovida pelo Departamento Médico. O chefe do Departamento Médico, Ricardo Galotti, organizou uma palestra preventiva sobre antidoping na sala de preleção Flexform, no CT. A atividade foi conduzida pelo Dr. Fernando Solera, médico especialista em antidopagem com atuação na FIFA, com Membol e CBF, ao lado de Lucas Berardi, professor de pós-graduação em odontologia do esporte da USP e da Unitalo. Após a palestra, os jogadores deram sequência à programação da intertemporada com mais um treinamento de força na academia. Então, uma palestra muito importante tratando da prevenção sobre o antidoping aconteceu no CT Dr. Joaquim Grava. A minha opinião quanto a essa palestra que foi promovida pelo Departamento Médico do Corinthians é a seguinte: estamos falando de um tema muito importante, o antidoping. Por quê? Não é nem pela questão de repente, algum jogador querer buscar a utilização de alguma substância proibida. Hoje em dia, não é nem por essa questão que as palestras elas acabam sendo feitas, mas sim pela informação voltada para aquilo que os atletas utilizam. De repente, um simples medicamento pode ter alguma substância proibida. Então, claro que é sempre estar ali alinhado com o departamento médico do clube. Por exemplo, qualquer medicamento que os atletas tomam, eles necessitam informar ao departamento médico. Então, eu vejo isso como um fator muito importante. É sempre ter essa questão da informação, o departamento médico estar alinhado o máximo possível com os jogadores. Enfim, o Corinthians acaba, de uma certa forma, tendo essa obrigatoriedade de manter os jogadores informados. Como eu disse a vocês, para mim isso é muito importante para que, de repente, alguma coisa, porventura, aconteça e, claro, acontecer alguma alegação que, de repente, não tinha a informação. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos assuntos mais comentados, o atacante holandês Memphis. Tem informação que o Corinthians definiu, tomou decisão sobre o futuro do jogador. O Memphis que passou a fazer até algumas postagens enigmáticas nas suas redes sociais. O assunto Memphis, como eu disse a vocês, iríamos ter muitas coisas sobre ele após a eliminação da Holanda da Copa do Mundo. A Holanda foi eliminada no dia 29 de junho. E claro que aí todas as atenções sobre o Memphis em relação ao Corinthians voltaram. O jogador tem contrato até o dia 31 de julho. O que sabemos? De concreto, de oficial do clube, nada. Corinthians não se pronunciou oficialmente sobre o Memphis. Há quem diga que ele tem férias até a próxima terça-feira, dia 14. Há quem diga que ele tem 25 dias de férias. Então, é como eu disse, são várias informações, mas nada oficial do clube em relação ao atleta. O que passou a acontecer nas últimas horas? O Memphis fez a sua primeira aparição nas redes sociais depois da eliminação da Holanda na Copa do Mundo. O jogador acabou fazendo uma publicação, lamentando a eliminação e tudo mais, mas na quarta-feira, dia 8, e na quinta-feira, dia 9, o jogador fez duas publicações enigmáticas nas suas redes sociais. Primeira publicação que ele fez foi na tarde da quarta-feira, dia 8, o Memphis colocou essa mensagem: eu perdi pessoas, dinheiro e tempo, mas nunca perdi o rumo. É por isso que eu ainda estou aqui. Esse desabafo, o Memphis colocou, na verdade, em seu perfil alternativo do Instagram, o Blood Memphis. Na manhã da quinta-feira, dia 9, o Memphis fez uma outra publicação. Dessa vez, algo mais forte, um desabafo mais forte. As pessoas simplesmente mentem, 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 mentem e mentem.
absolutamente que não está especificando alguém, não está ali apontando para alguém, mas claro que isso acaba aumentando os rumores, aumentam as expectativas sobre o que realmente está acontecendo. Também tivemos uma informação, uma atualização importante que veio do meu timão. Segundo o meu timão, o Memphis não volta pro Corinthians. Nem dia 14, nem dia 25, não retorna mais, se não houver acordo para a renovação do contrato. Por exemplo, pelas informações do meu timão, não faria sentido o Memphis, por exemplo, voltar faltando 2 semanas para o término do vínculo do seu contrato, sendo que ainda, pelo que se fala, não existem avanços para a expectativa da renovação. E muito menos, de repente, faltando ali 5, 6 dias para o término do contrato. Um ponto importante nisso tudo é que o Corinthians terá 3 partidas oficiais antes do término do contrato do Memphis. Se o Memphis for relacionado para 2 jogos, ele terá um bônus de pouco mais de 13 milhões e 100 mil reais, mas tem aquele ponto decisivo. Desde o dia 20 de junho, o Memphis não está mais registrado, tanto na CBF quanto na FPF. Devido a isso, ele não pode entrar em campo, a não ser que seja feito um adendo em relação ao seu contrato. Então, por enquanto, o futuro segue indefinido. Algumas informações que eu recebi é que as conversas ainda seguem e que ainda não tem nada definido, mas claro, nada oficial ainda chega. Então, por enquanto, até o momento que eu gravei esse vídeo, a situação do Memphis, oficialmente falando, segue em mistério. A minha opinião quanto a todas essas questões envolvendo o Memphis é a seguinte. Vamos lá. Primeiramente, falando das publicações enigmáticas do Memphis. Chamam e muito a atenção. Detalhe, essas publicações não foram feitas no perfil oficial do Memphis, e sim um perfil alternativo que ele tem. Primeiro, quando ele fala que perdeu dinheiro e perdeu tempo, será que ele está cobrando o Corinthians? Ou será que ele acredita que não vai receber, por exemplo, a dívida de 43 milhões que o clube tem com ele? Pode ser isso? Eu, sinceramente, não vejo alguma outra coisa, mas claro, também pode não ser, porque o Memphis não acaba especificando o que ele está dizendo. Agora, a outra publicação que ele diz, as pessoas simplesmente mentem, e faz questão de destacar que as pessoas mentem. Quem são as pessoas? Pessoas do Corinthians? Políticos do clube que ele corretamente criticou? Diretoria? Pessoas do departamento de futebol? Ou será que é alguma coisa que não tem nada a ver com o Corinthians? Será que, de repente, também pode ser algum desabafo sobre o que aconteceu com ele na Copa? Porque o Memphis não jogou praticamente na Copa do Mundo. Jogou alguns minutos no jogo da eliminação da sua seleção. Ele entrou em campo. Então, não tem como se cravar nada. Mas, quando fala de dinheiro, quem deve ao jogador é o Corinthians. Agora, falando da informação do meu timão, que é muito importante, que diz que o Memphis não retorna para o CT, não vai fazer parte das atividades do dia a dia até o término do seu contrato, sinceramente, se o Corinthians tomou essa decisão, surpreende. Por quê? Na minha visão, exemplo, que eu até comentei com vocês que eu havia recebido uma informação que o Memphis tinha recebido 15 dias de férias, ou seja, se ele recebeu 15 dias de férias, ele tem que retornar entre a próxima terça ou a próxima quarta. Vamos colocar entre os dias 14 e 15. Mas, claro, sem cravar nada, não tem como saber. Os atletas receberam 25 dias de férias. E por que o Memphis receberia menos? Então, são todos esses detalhes. Mas vamos lá. Para mim, se realmente a diretoria tomou essa decisão, é surpreendente. Porque, para mim, seria muito melhor, porque o Memphis ainda tem itens, coisas pessoais na cidade de São Paulo. Então, para mim, seria muito melhor o Memphis vir, vai pessoalmente até o CT, nem que não for para renovar, conversa,
Tenta levar as coisas de uma forma assim bem tranquila, principalmente pela dívida que o Corinthians tem com ele. Porque se ele não for ficar, de qualquer forma, o Corinthians vai ter que fazer uma negociação com o Memphis. O Corinthians precisa fechar um acordo milionário com o Memphis. Porque mesmo ele indo embora, ele vai embora tendo um saldo a receber na casa de 43 milhões. Então é por isso que me surpreende. Mas enfim, eu conversei com pessoas que me falam que ainda não existe definição, não tem como cravar nada, volto a dizer, e é aquilo que eu já venho falando há alguns dias. Enquanto não houver um posicionamento oficial do Corinthians, e eu já falei que para mim o Corinthians é prioridade, o Fernando Diniz está aguardando. Claro que o Fernando Diniz já busca outras alternativas, mas para mim é prioridade resolver o quanto antes possível, mas é aquilo que eu venho falando. Vamos continuar aguardando. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like e o hype, isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim, canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!